Para essa receita de rocambole, nós vamos precisar de 4 ovos, que eu já separei aqui as gemas das claras. E eu vou bater as claras em neve. Depois que as claras estiverem em neve, eu vou ligar novamente a batedeira e vou acrescentar 4 colheres de açúcar. No caso, eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar refinado. E em seguida, eu vou acrescentar também as gemas. O ponto para saber quando que vai colocar as gemas é quando a clara junto com o açúcar ela fica com uma textura assim quase de veludo. Fica um ponto já, né, de bico ali e fica uma textura quase de veludo. Daí é a hora de colocar as gemas. Misturou bem as gemas, hora de desligar e agora nós vamos fazer os próximos passos sem a batedeira. Agora eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de farinha. Eu vou mexer com uma espátula, porque eu acho que com o fouet ou garfo, ele acaba sempre acumulando um pouco de farinha nos cantos. Então eu prefiro fazer com a espátula mesmo, porque daí eu já vou ali raspando e aproveitando para não deixar nada grudado. E mesmo assim às vezes fica. Mexer delicadamente para não perder, né, toda essa espuma que foi criada ali com a clara em neve. Por último, vou acrescentar 1 colher de fermento. Eu vou mexer delicadamente para envolver esse fermento aí na nossa massa. Se vocês quiserem, vocês podem colocar algumas gotinhas de essência de baunilha ou mesmo acrescentar o açúcar de baunilha. Hoje eu vou acabar fazendo a massa sem nenhum dos dois porque eu não tenho em casa. Bem misturado, hora de levar para a forma. Eu peguei então uma forma retangular, coloquei no fundo papel manteiga, porque vai evitar, né, de grudar a massa na forma e vai ajudar a gente a conseguir enrolar depois o nosso rocambole. E aí eu vou espalhando a nossa massa, tentando deixar o mais uniforme possível. Vou raspar bem aqui a massa e depois eu vou dar uma espalhadinha aqui pra tentar deixar o mais uniforme possível, não ficar um lado mais fino do que o outro, porque senão uma parte da massa vai queimar e a outra vai acabar não assando. Espalhada, bora levar pro forno a 205 graus por mais ou menos 10 a 15 minutos. Aí você vai olhando, verificando, fazendo o teste do palito para ver se já tá bem assado. Para a cobertura do rocambole eu vou fazer uma ganache de chocolate, então eu derreti aqui 150 gramas de chocolate e vou acrescentar mais ou menos 3/4 de creme de leite. E aí eu vou deixar esfriar um pouco, né, porque o chocolate tá quente, meu creme de leite até tava na geladeira. E eu vou deixar aqui esfriando para que ele fique um pouco mais grosso e seja mais fácil de aplicar no rocambole. Então aqui tá a nossa massa já pronta. Eu vou soltar as laterais com a ajuda de uma espátula. E aí eu vou transferir essa massa para uma tábua de carne. Se você não tiver tábua de carne, pode ser em cima de uma outra forma, pode ser em cima da bancada ou de uma mesa direto, porque a gente tem ali o papel manteiga para proteger. E aí agora eu vou soltar o papel manteiga quase que por inteiro, colocando assim por baixo a espátula. Se você não tiver uma espátula fina, pode ser aí uma faca mesmo. Eu prefiro essa espátula aqui, que ela é muito boa para isso. E aí eu vou soltar quase que por completo, vou deixar um pouquinho pra frente da metade, vou deixar preso ainda para facilitar e ajudar na hora de enrolar o nosso rocambole. Só tem que ter cuidado aí para não quebrar a massa. Pro recheio, eu vou usar uma geleia de framboesa que a minha mãe fez. Claro que vocês não vão ter uma geleia igual a essa, mas vocês podem usar como recheio o brigadeiro que eu já ensinei aqui para vocês de recheio. Tanto utilizar o brigadeiro fake quanto o normal com leite condensado. Dá para usar também doce de leite, misturando ali um pouquinho de creme de leite para deixar ele mais molinho.
Ou então dá para utilizar goiabada ou alguma outra geleia que seja um pouco mais consistente e dar uma dissolvida com algumas colheres de água morna, né, para deixar ele um pouquinho mais mole e facilitar na hora de espalhar sobre o rocambole. Eu deixei ele um pouquinho faltando, porque em geral quando você enrola o recheio vai acumulando lá no fundo. E agora é hora da operação de enrolar o nosso rocambole. Como esse aqui ele é feito com farinha de trigo, ele é muito mais fácil de enrolar do que aquele que eu já ensinei pra vocês que não tem glúten e que também é diet. E agora é hora de passar a nossa ganache por cima. Se você tiver uma forma para colocar, melhor. Eu, no caso, não tenho, então vou deixar aqui na tábua, porque daqui a pouco também eu vou servir e cortar, então não tem problema. E agora com o nosso ganache meio durinho, para facilitar aí, né, a passagem para espalhar. E vou espalhando, então, a nossa cobertura. Essa daqui é a parte mais chatinha de cobrir, porque se o ganache estiver meio mole, ele vai ficar escorrendo aqui, não vai cobrir tão bem. Qualquer coisa deixa endurecer um pouquinho na geladeira e daí depois vocês refazem essa parte. Para terminar a decoração, eu vou fazer alguns detalhes aqui com um garfo. E aí eu vou colocar um pouquinho de confete de chocolate granulado que eu tenho em casa.